E aí, galera, beleza? Eu sou o professor Thiago e estou voltando aqui com mais uma aula de literatura para vocês. Então vamos lá, continuando o assunto do arcadismo, hoje vamos trabalhar um pouquinho da relação dos autores, tá? Quem eles foram, o que fizeram, como fizeram, tá? Vamos lá, volte lá para a página 133 para a gente começar a tocar essa ideia dos autores. Então, nós vimos já um pouquinho sobre como foi o arcadismo, né? As relações do arcadismo no Brasil, o arcadismo na Europa. Então o arcadismo tem alguns desdobramentos, né? A poesia lírica, a poesia épica e a poesia satírica. O lirismo, ele vem lá das épocas antigas. Olha aí, época antiga, época clássica, lírico, lira, aquele instrumento que parece uma harpa, tá? Cláudio Manuel da Costa, Silva Alvarenga, Alvarenga Peixoto e Caldas Barbosa. Eles trabalham muito mais próximos desse conceito da poesia lírica. Tá? A poesia épica é representada lá por Basílio da Gama e por Santa Rita Durão. Tá? A gente vai ver isso daí bem tranquilo com esses autores, principalmente esses dois. O Cláudio Manuel da Costa, essas relações dos textos deles. Tá? Eles vão trazer por cima de dois textos, o Uraguai e o Caramuru. Eles vão tratar de uma forma muito mais centrada as questões voltadas a uma constituição de poesia épica. Já a satírica, a gente vai ter no Tomás Antônio Gonzaga, né? O Tomás Antônio Gonzaga, ele vai ter um texto lá muito intenso chamado As Cartas Chilenas. Essas cartas chilenas não tem nada a ver com o Chile, tá? Tem tudo a ver com Minas Gerais. Só que para ele não ser punido de alguma forma, daí que a gente vai tirar a relação satírica, ele indica uma questão assim, que nós temos lá em Minas Gerais um governo, esse governo é o governante do Chile. E aí ele fala que está acontecendo, as coisas estão acontecendo em Santiago do Chile, está acontecendo em Minas Gerais. Bem, uma sacada muito interessante dele. Então vamos lá, os autores árcades brasileiros, né? Cláudio Manuel da Costa, lá de 1729 a 1789. Traz como suas obras poéticas, né? Reúne as produções da lírica poética. Vila Rica, poema épico clássico de derivação imitativa, lá de Os Lusíadas, literatura clássica de Camões, tá? Traz aqueles conceitos bem interessantes de cantos. A substância heróica e histórica é a descoberta das minas e das fundações de Vila Rica. Então aqui ele vai falar dos conceitos que criaram Vila Rica. Há uma antecipação do nativismo e do indianismo. Vamos olhar que esse indianismo deixa marcado aí que é coisa do romantismo, a próxima escola literária a ser tratada. Ele usava um pseudônimo. O que é um pseudônimo? Era a forma como ele se escondia por trás de algo, para não ser descoberto por causa do governo em relação à Inconfidência Mineira. O pseudônimo dele era Gloucester Saturnino. É uma coisa engraçada, eles criavam nomes, alguns criavam nomes que tivessem essa áurea mais clássica, né? Teve então influência nos sonetos de Camões e registro do lado do cultismo, lá do barroco, ok? Sempre teve uma literatura muito mais intelectual e buscando uma questão social, buscando ideais europeus dentro da sua obra. Pensem no platonismo amoroso, aquele amor das coisas que não vão acontecer, daquela pessoa inalcançável, aquele crush que você só mandou um oizinho e ele nunca mais te respondeu. Ele trabalha em cima disso. Então ele tem Nise, é a sua musa inspiradora mais frequente. Ele trabalha lá o amante infeliz, olha só como é coisa platônica, e a tristeza da mudança das coisas em relação à permanência do sentimento. Contraste rústico e civilizado. Olhe só um trecho de poesia dele. Quem deixa o trato pastoril amado pela ingrata civil correspondência ou desconhece o resto da violência, que bom é ver nos campos transladado no gênio do pastor a inocência. Vejam toda essa questão do pastoril, do bucólico, toda essa questão de sair da cidade, tudo isso é referente às questões do texto do Gloucester Saturnino, gente. Tomás Antônio Gonzaga, né? Ele já tem uma lírica diferente, uma lírica mais amorosa. Ele traz as líricas de Marília de Dirceu. Por que Marília de Dirceu? Como eu falei para vocês anteriormente, o apelido dele, o pseudônimo dele é Dirceu. E quem é
Marília? Marília é mulher porque ele era apaixonado na sua vida em si. Tá? Então, ele se dizia totalmente apaixonado e ele escrevia essas liras para Marília dele. Então, a Marília de Dirceu, por isso. A satírica dele vem muito firme em Cartas Chilenas, poema no qual um morador de Vila Rica ataca a corrupção do governador Luiz da Cunha Menezes. Então, aqui ele não poderia se identificar. Então, ele cria uma áurea que consiga bloquear essa relação. Ele tem um texto da área jurídica, como jurista que era, tratado do direito natural. Imitação direta da natureza de Minas Gerais e da natureza reproduzida lá no grego latino, né, no bucolismo europeu. Ele mantém a natureza que Minas Gerais mostra, então ele tenta estar mais próximo da sua cidade. O lirismo, como expressão pessoal, construído em torno da produção artística de seu modo de ser e pensar. Então ele busca um lirismo de vida, não só uma coisa montada, criada. Então a gente vê um trechinho agora de Marília de Dirceu, né? Onde ele coloca toda essa graça. Olha, graças a Marília Bela, graças à minha estrela. Olha como ele fala dessa mulher, né? Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar gado, alheio gado, de tosco trato, de agressões grosseiros, dos frios gelos e dos sóis queimados. Veja como ele se diz, como ele se mostra para essa mulher e trazendo essas questões basicamente do campo. Ele busca isso. E ele sempre então acha um jeito de enaltecer a pessoa amada, né? Então aqui ele trata um pouquinho da Marília de Dirceu. Basílio da Gama, gente. Basílio da Gama, ele trabalha em cima de épicos. E o grande épico dele é o Uruguai. O que lá também nós temos um pseudônimo bonitinho, né? Termindo Simpílio, tá? E dentro disso aí ele consegue fugir do artificialismo. Mas aqui tem uma coisa legal, gente. Ele começa a tratar do índio como herói. Como é esse índio herói? Ele trabalha com o índio CP. O que esse índio foi? Aonde criou-se o Uruguai, né? O Uruguai é a história da Guerra do Uruguai. Uma batalha que nós tivemos entre, inicialmente, um conflito simples e puramente político entre Portugal e Espanha, tá? Que queriam redividir os tratados brasileiros, os tratados aqui na América do Sul, para redividir os países. Então, eles decidem, através desse tratado, que a gente vai chamar de Tratado de Madrid, que o Brasil deixa o lado que era pertencente a ele ao lado do Rio da Prata, o lado a leste, e troca pelo lado lá pelas terras da Amazônia. Então o Brasil ganha todo o território lá do Amazonas e pega a relação de entregar aquela área do Rio da Prata, onde passa ali a Argentina e um trecho do Uruguai. Os índios que ali estavam, os índios guaranis que ali estavam, não aceitavam isso. Por quê? Porque mexia dentro do território deles. Então eles entraram numa guerra contra o homem branco. Então a gente tem a guerra dos índios contra os brancos. Quem que se une ali? Os portugueses e os espanhóis se unem para combater os índios e os índios se unem com os jesuítas para isso. Então a gente tem um conflito ali muito intenso. Esse conflito dura alguns anos. É retratado toda essa relação de batalha aqui, enaltecendo a luta desse índio CP. Ele morre, ele vai vir outro líder, esse outro líder morre de novo. Os jesuítas lá, através de um dos padres jesuítas, conseguem colocar alguém de sua confiança para liderar a tribo e assim dizimar o que acontece. A morte dos índios foi intensa, foi uma coisa assim. Os índios tiveram 2.000 mortos em batalha. E os portugueses e espanhóis, 4 mortos. Então foi um massacre, principalmente porque os índios ainda estavam num conflito armado de arcos e flechas, enquanto os portugueses estavam armados com armas de fogo, já com pólvora ali encapsulada e dar tiro de baioneta para cima deles. Tá? Então aqui a gente tem um trechinho dessa relação da história lá do Basílio da Gama, que ele vai falar de Lindóia, que é a Índia, que é a parte da trama amorosa da história. Para morrer a mísera Lindóia, lá reclinada como que dormia, na branda relva das minhas mimosas flores, tinha a face na mão e a mão no tronco. Então vejam que novamente a gente tem um épico aqui,
Por que épico? Porque a estrutura de 12 versos, a estrutura trabalhada em cantos, a mesma estrutura que a gente tem lá em Camões, tá? Então ele trabalha nessa sequência aí. Daí a gente tem Santa Rita Durão. Santa Rita Durão, ele trabalha também com uma história de Caramuru, né? O grande livro dele, a grande obra, é Caramuru, que é uma forma de contar como o Brasil foi descoberto, né? Quando o Brasil foi encontrado lá pelos portugueses, como isso aconteceu, é uma forma de um pouquinho mais analítica, né? Então Durão faz menção ao estilo neocamoniano, ele retoma as questões de Camões para cá, né? Então, de enxergar uma estrutura neocamoniana. Penetra na vida do índio com um intento analítico. Gente, o que é o índio para nós ali? Então, nós temos que lembrar que o índio é o povo natural do Brasil, né? Então, incomoda muito a todos esses escritores árcades a relação que o homem branco tem com o índio, visto que ainda é uma relação de tentar ou converter ou dizimar essa população. Então, o índio que faz parte dessa estrutura, como eu posso dizer, essa estrutura campestre, ele tem que ser respeitado. E esse ser respeitado é analisado por Santa Rita em Caramuru. Ele vai mostrando como é a condição do indígena desde o descobrimento, né, e a conquista da Bahia. Como o índio era tratado lá, lembram lá da carta de Pero Vaz de Caminha, lá na época do quinhentismo, que ele falava dos índios estarem nus, que eles eram pessoas que precisavam ser salvas, ou seja, precisavam que a conversão divina chegasse até eles. Daí foi feita toda a missão jesuíta aqui para o Brasil. Depois nós vamos ter a entrada Brasil afora aí dos bandeirantes, levando junto a eles os jesuítas para a conversão dos índios. Quem não fosse convertido seria morto. Então ele vai contando isso daí. O poema caracteriza-se pela exaltação das terras brasileiras. Gente, isso aqui é um exemplo bem de troca de escola literária. A escola literária que vem depois aqui vai ser o romantismo, que vai tratar na sua primeira parte literária bem desse enfoque dos índios. E nós vamos ter bem isso acontecendo muito próximo. Datado, não, porque isso só vai acontecer no Brasil em 1836. Então aí nós temos ali pelo menos uns 50 anos para isso acontecer. Mas a gente começa a introduzir a busca de um herói brasileiro. Então, CP lá no Uruguai, aqui a gente já começa a mostrar o índio como o brasileiro nativo, o brasileiro nato, né? O poema caracteriza pela exaltação das terras brasileiras, incorrendo o autor em descrições de paisagens, lembrando a literatura informativa, que é essa literatura que eu falei lá do quinhentismo, que conta as paisagens, como é o relevo, como são as árvores, como a floresta se porta, como temos a nossa fauna, a nossa flora. Também observa-se uma visão analítica desse indígena, como ele se porta dentro dessa sociedade, dentro desse mundo, a relação de ele estar fora da tribo. O índio vai ser muito usado na nossa literatura a partir daí. Ele parece que ele ganha uma importância que até então ele não tinha. Ele já aparece no Uruguai, ele vai aparecer em Caramuru, ele vai ter um personagem específico já no romantismo no Guarani. Então nós vamos começar a ver o índio cada vez mais forte dentro da literatura, principalmente porque ele é o nosso grande herói nacional. O índio é a extensão da nacionalidade brasileira de uma forma coerente. Então, olhando aqui, ó, choram na Bahia as ninfas belas, então as ninfas remetendo lá à literatura grega, que nadando a Moema acompanhavam, e vendo sem dor navegam elas, a branca Parai com furor tornava. Gente, Moema é uma índia, vejam que coisa legal. Então ele mistura as ninfas gregas com os indígenas já, né? Nem pôde o claro herói sem pena vê-las. Quem seria esse claro herói? Esse claro herói sem penas é o homem branco, é o português, né? Com tantas provas que de amor lhe davam,
nem mais lhe lembre o nome de Moema, sem que o ou amante a chore ou grato gema. Então vejam só como é essa relação de cruzamento entre homem branco e indígena. Tá? Então a gente tem isso lá desde a época de descobrimento. Nós sabemos que historicamente essas misturas acontecem, né? A miscigenação começa ali. Isso é dito já na história, a relação quando nós temos lá a batalha entre tupiniquins e tupinambás, né? A relação como o homem branco, principalmente na relação dos tupinambás, influencia o avanço dos tupinambás vindo do Nordeste até o Rio de Janeiro, fazer um embate com os tupiniquins, que era apoiado pelos franceses, os tupinambás pelos portugueses. Então, desde sempre a gente tem essa relação. Tá? Então, percebam que os autores brasileiros, dentro do arcadismo, eles mantêm uma linhagem ou de crítica social, ou de um lirismo amoroso, uma relação de uma lírica espontânea ao amor, ou de uma busca intensa por uma questão de nacionalidade, de buscar o índio como herói. Tá? Vamos ficar para vocês aí, gente, então, os outros exercícios lá que eu tinha deixado para trás, da página 140 até a página 143. Tá? Terminando esses exercícios, acessem a plataforma, a nossa plataforma AVA. Essa plataforma é sempre bem legal, tem lá mais alguns exercícios, mais videoaula para tirar dúvidas, e aí vocês conseguem fazer uma finalização melhor desse conteúdo. Beleza, gente? Eu sou o professor Thiago, sou professor de literatura, e obrigado por estar aqui comigo e até uma próxima aula. Valeu!